Vídeo 14, envolvendo 4 princípios. Bem-aventurados pacificadores, a paz que excede todo entendimento, a bênção da caridade e a bênção da hospitalidade. Primeira parte, os princípios comuns a todas as religiões. Vamos abordar então o primeiro princípio, que são bem-aventurados pacificadores. A paz tem sido buscada universalmente por todas as pessoas e em todos os tempos. Tem sido a meta de todas as leis, religiões e políticas. Busca a paz e segue-a, proclama o Antigo Testamento da Bíblia. Guardai a paz uns com os outros, falou Jesus no Evangelho de São Marcos. Se teu inimigo inclina-se para a paz, inclina-te igualmente para a paz, afirma o Alcorão. Quando as pessoas tomarem plena consciência de que há uma íntima ligação entre todos os povos e nações, a paz será um resultado natural, pois ela só pode ser gerada pela solicitude e compreensão mútua. A paz nunca será alcançada por meio das negociações superficiais ou dos acordos temporários para acabar com um conflito. Assinaturas em papéis não têm o poder de produzir harmonia. Desde o começo da história escrita foram assinados milhares de tratados de paz. A história mostra que os tratados não são capazes de manter uma paz duradoura. Como poderiam? As fronteiras nacionais, geralmente já criadas e supostamente protegidas por tratados, são limites artificiais que acabam gerando discórdias entre os povos. Separações acordadas não promovem o sentimento profundo de unidade que é essencial para a paz duradoura. A produção de armas também não é capaz de garantir a segurança de uma nação. Esta é uma lição que deve ser aprendida de maneira absoluta. É chegada a hora de valorizar os sentimentos mais profundos e duradouros do amor e compreensão entre as pessoas. Só eles são capazes de proporcionar uma harmonia real para a comunidade dos seres humanos. O cristianismo chega a dizer o seguinte, que bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O islamismo: devo dizer-vos quais são os atos melhores do que o jejum, a caridade e a oração? Manter a paz entre os inimigos está entre esses atos, pois a inimizade e a maldade arrancam as recompensas divinas pela raiz. O hinduísmo, quem cultiva os pensamentos nobres, visa a paz e a felicidade dos outros, até mesmo dos que o prejudicam. Judaísmo, regozijam-se os que aconselham a paz. Bahaísmo, quando um pensamento belicoso te ocorrer, opõe um pensamento mais forte de paz. Um pensamento de ódio deve ser destruído por um pensamento mais intenso de amor. Budismo, ele sana divisões e alicerça amizades buscando a paz e assegurando a sua manutenção, pois da paz Ele, Deus, compraz e suas palavras são sempre as de um pacificador. Segundo princípio, a paz que excede todo entendimento. Quase no fim da vida, tendo deixado de escrever por algum tempo, perguntaram a São Tomás se daria prosseguimento à sua obra. Ele respondeu: hoje tudo o que escrevi me parece não valer mais do que simples palha. São Tomás recebeu uma revelação tão profunda e intensamente pessoal que não conseguia expressá-la em palavras. Essa revelação superava tudo o que escrevera sobre a lógica e a razão, com meios para entender Deus e o levar a experimentar uma paz interior, uma alegria além de qualquer entendimento. Da mesma forma, Jesus permaneceu calado quando Pilatos lhe perguntou: o que é a verdade?
Cristo entendia que a paz de Deus não podia ser expressa em palavras. Assim também sábios iluminados do hinduísmo, do sikhismo, do sufismo e de outras grandes religiões sentiam dentro de si uma paz que ultrapassava toda a compreensão e possibilidade de expressão. A nossa ligação com a divindade está além das palavras e do pensamento. Guarda o silêncio e saberás que eu sou Deus, diz o Antigo Testamento. Só em comunhão silenciosa podemos verdadeiramente compreender a divindade. No sentido mais elevado, o contato com a divindade é o estado de consciência que transcende a compreensão e traz uma paz que não pode ser explicada, apenas vivenciada. O budismo, suas palavras são calmas, seus atos e pensamentos são calmos. Esse é o estado de tranquilidade daquele que atingiu o nirvana pela realização da verdade. O hinduísmo, aquele que tem alegria interior, que tem satisfação interior, encontrou a luz interior, ele se uniu à paz infinita. Islamismo, para eles será uma casa de paz com seu Senhor. Ele será o amigo deles porque praticaram a retidão. Terceiro princípio, a bênção da caridade. Cristianismo, dá a quem está te pedindo e não te desvies daquele que está querendo tomar emprestado de ti. Islamismo, doa em caridade, não retém os teus bens, caso contrário, Alá os tomará de ti. Judaísmo, aquele que se compadece do pobre e empresta ao Senhor, que ele retribuirá o benefício. Budismo, assim como um jarro transbordante verte o líquido e não guarda nada para si, deve a tua caridade ser sem reservas como um jarro emborcado. Hinduísmo, generoso é aquele que dá ao mendigo enfraquecido que o procura em busca do alimento. Confucionismo, a caridade pertence à mais honrada nobreza do céu e é a casa tranquila onde o homem deveria morar. Último princípio, a bênção da hospitalidade. O judaísmo diz: não maltratarás o estrangeiro nem o oprimirás, pois foste estrangeiro no Egito. Hinduísmo, devemos ser hospitaleiros até mesmo com o inimigo quando ele vier à nossa casa. Islamismo, considerar o amigo, o visitante, é um costume necessário, quer ele se apresente a pé ou montado. E se for o inimigo, esse ato de generosidade também é bom, pois muitas vezes o inimigo tratado com bondade torna-se um amigo. Cristianismo, que o amor fraternal permaneça. Não te esqueça da hospitalidade, porque ao exercê-la, alguns, sem saber, hospedaram anjos. Shintoísmo, em todo mundo não existem estrangeiros. Segunda parte das considerações messiânicas. Desde tempos remotos, os tufões e as inundações são considerados calamidades naturais. Todo mundo os aceita como fenômenos inevitáveis. Do meu ponto de vista, entretanto, são calamidades humanas. Observando cada região de um país, veremos que quase não há lugares sem conflitos. Nas repartições, nas firmas, nas associações, enfim, em qualquer grupo, sempre há luta nos bastidores, ininterruptamente, e as pessoas vivem se criticando e se rejeitando. Observamos ainda conflitos entre profissionais, conflitos no lar, entre casais, entre irmãos, entre pais e filhos, conflitos entre amigos, etc. O homem realmente aprecia muito os conflitos. Notamos que frequentemente eles ocorrem até no interior de transportes, na rua, com os transeuntes. Creio ser desnecessário continuar enumerando todos os conflitos que existem entre os homens. Paz, não por meio de leis. Um ponto que o Mestre Sama aborda: as leis têm de ser revogadas. Confúcio queria uma administração bem ordenada, mas Lao Tse acreditava que qualquer administração é má. Quanto mais leis e mandamentos existirem, mais bandidos e ladrões haverá. Eis o que o Mestre Sama diz. Estes termos referem-se ao Congresso Legislativo. De fato, a cada ano aprovam-se novas leis. Entretanto, isso não é motivo para orgulho, pois as leis são instituídas porque o mal social aumenta. Caso aumentasse o número de homens honestos, não haveria necessidade de leis. Portanto, não seria necessário instituí-las. O verdadeiro progresso da cultura só terá sido alcançado
quando a função do Congresso Legislativo consistir em revogar as leis. Mas paz através de liderança exemplar. Eis um ponto que Meixo Sama aborda. O governante tem que ser uma personalidade exemplar. Na relação governante-súdito, por exemplo, o governante só conserva o mandato do céu, o direito a ter a lealdade de seus súditos, na medida em que o bem-estar dos súditos for realmente sua principal preocupação e se possuir os talentos necessários para promover esse bem-estar. Os chineses, por meio de Confúcio e seus discípulos, incorporaram solidamente o direito da revolução em sua filosofia política. Eles dizem: o céu vê como o povo vê, o céu quer como o povo quer. Meixo Sama afirma: sendo assim, a personalidade de um líder tem que ser nobre, porque se no seu espírito houver impurezas, isso se refletirá nocivamente sobre grande número de pessoas, atuando sobre o pensamento delas. O primeiro-ministro de um país, por exemplo, deve ser um homem de grande personalidade. Além de muita sabedoria, deve ter muita sinceridade. Caso contrário, o pensamento do povo se deteriora, a moral relaxa e o número de criminosos torna-se cada vez maior. Paz, de bênção da caridade e da hospitalidade, regida pelo altruísmo. Um ponto que o Meixo Sama aborda. O amor verdadeiro é altruísta, ultrapassando o egoísmo, o nepotismo, o paroquialismo, o etnocentrismo e o nacionalismo chauvinista. Quando a pessoa transfere o centro do seu interesse empático de si mesmo para a sua família, ele transcende o egoísmo. Ao passar da família para a comunidade, ele transcende o nepotismo. Ao passar da comunidade para o país, ele supera o paroquialismo. E ao passar de seu país para toda a humanidade, a pessoa estará neutralizando o nacionalismo chauvinista. Eis o que o Meixo Sama afirma. O amor entre familiares e o amor pelas coisas que nos rodeiam é amor de caráter shoujo, isto é, restrito, que pertence ao grupo do amor próprio, sendo mais frequente nas pessoas comuns. O amor limitado a um povo, a uma classe, não é verdadeiro. Mesmo que se prospere por um momento, inevitavelmente acaba se fracassando. Um ponto que o Meixo Sama também aborda diz o seguinte: tendo uma postura de ser acessível a todos. O venerável Buda acolhe bem a todos. Ele não é arrogante, é agradável, conciliador, acessível a todos. Há pessoas que receiam perder sua dignidade ou prestígio ouvindo seu subordinado. Isso é um erro. Eis o que o Meixo Sama ensina. Devemos também tratar as pessoas com imparcialidade. Aquele doente é rico, por isso vou ser gentil. Aquele é um agricultor, por isso não vou ser gentil. Isso não pode acontecer. Uma ex-empregada minha disse-me certa vez: outras pessoas não me dão ouvidos, mas Meixo Sama me ouve. Isso é o que me deixa mais agradecida. Até o próximo vídeo 15. Contamos com a presença de vocês. Até lá.